e paideias, logo que vem em mente é uma associação com a palavra paidion, que significa criança. Então percebam que são duas coisas diferentes. O som pode até ser semelhante, paideias com paidion. Paideia, a palavra aqui paideia, ela também tem uma associação com a palavra pais, que é uma outra vertente para criança. Mas lembrando que não deve ser de maneira nenhuma confundido este substantivo aqui com o outro substantivo que significa criança, porque aqui é uma outra ideia, tá ok? É uma outra ideia. Ah, tá inventando isso? Não, não estou inventando, porque eu vou mostrar aqui no léxico que significa isto aqui. O que é paideia neste contexto aqui do grego? Logo aqui a tradução do Bibleworks está dizendo que você deve, segundo o verbo aqui em cima, você deve segurar, você deve agarrar a disciplina. Mas vamos ver aqui o que significa paideia nos léxicos. Então percebam aqui, paideia significa o que? Treine e disciplina, ou seja, treinamento e disciplina, como está aqui no português. Aqui, olha, paideia, acompanha aqui, a paideia significa o que? Treinamento e disciplina. Nada de criança, não tem nada de criança, apesar, como eu falei, que paideia vem da palavra pais também. A palavra paideia também parecida com a palavra aqui, tá até aqui embaixo, olha, paidion, que significa criança, mas é uma outra coisa, é uma outra história. Paideia, esta construção significa exatamente treinamento ou disciplina. Paidion é criança muito nova, é uma criancinha, paidion. E a palavra pais, deixa eu ver se ela está aqui, ela está aqui embaixo, olha. Só pais ou paidos significa criança, com referência a uma relação entre dois seres humanos jovens. Menino, vou voltar aqui no outro léxico. Este aqui é da Vida Nova, é aquele cinza lá que eu mostrei ainda agora, a capinha dele. É este aqui, ó, léxico do Novo Testamento grego-português. Agora eu vou para este aqui do William, este vermelho aqui. Vou fazer a busca lá da mesma palavra, disciplina. Esse estudo ele tem que ser minucioso, não pode ser de qualquer jeito. Então demora mesmo, ter paciência para poder pesquisar, poder ler, fazer as comparações, porque se for para inventar, qualquer um inventa, qualquer pessoa pode chegar e falar, mas não é assim. Você tem que ter paciência, pegar umas versões, pegar as traduções, pegar comentários. Olha aqui, ele já encontrou aqui da página 456. Paideia. O que significa paideia? Significa educação, aprendizado, nutrição de crianças. Olha aqui, ele já traz já outra conotação também aqui envolvendo a criança. Olha. Já em Efésios 6,4 aqui, ó, instrução, disciplina, correção, castigo, e traz mais significados do que o outro lá, aquele outro léxico. Então, mas em nenhum momento isso aqui vai significar simplesmente criança. O grego tem uma outra palavra aqui, como eu já falei, paralela a esta. Olha, você tem paidion. Paidion é criança de peito, um bebê, uma criancinha nova. Então não é paideia, não é criança, não é filho, não é filho. Vamos voltar aqui para o texto grego. Vamos lá. A palavra filho em grego, ele tem uma outra palavra que é huios. Chega-se à conclusão que isso aqui é buscai, em grego, a disciplina. O ser humano teria que buscar a disciplina, uma certa correção, para que não se acendesse a ira de Deus nele e ele não perecesse no seu próprio caminho. Vamos ver aqui o contexto. Vamos dar uma olhada aqui no verso 7. O hebraico tem uma palavra própria também para filho, assim como o grego. A palavra em hebraico para filho não é bar, e sim ben. Aqui nesse texto você tem a seguinte palavra aqui. Ele começa logo com esse verbo aqui, que está numa ação também intensiva, no piel, ou piel, como queiram chamar, mas ele diz o seguinte, ó, proclamarei, ou então eu contarei, porque esta raiz aqui vem da palavra sapar ou sapor. Sapar significa contar ou narrar, contar uma história, né? Mas aqui ela está numa ação intensiva, então eu vou proclamar, né, em voz alta, proclamar com força, né? Proclamar o decreto, roc, o estatuto, aqui esse roc, o estatuto de quem? Do Senhor. Aqui é o verbo dizer, amar Elai. Amar Elai
Beni atá. Então o texto quer dizer o seguinte: eu vou proclamarei o decreto do Senhor. Eu vou falar aqui o que ele disse, né? Disse o Senhor, amar Elai, disse o Senhor para mim. Beni atá, ou seja, tu és. Beni vem da palavra ben. Aí neste balãozinho está aparecendo em hebraico ben, significa filho, descendente. Então, Beni, ele está claro aqui com o sufixo pronominal da primeira pessoa, tendo tipo uma relação de posse, né? Meu filho, tu és meu filho, disse o Senhor para mim. Tu és meu filho. Olha, percebam, filho. Ben não é bar. O hebraico tem uma palavra própria para filho. Ani hayon e eliditira. Ou seja, tu és meu filho, hoje te gerei. Tu és meu filho, hoje te gerei. Entenderam aí? Então vamos ver aqui como é que o grego está traduzindo a palavra filho aqui. A palavra beni. Aqui é ben. A palavra ben. Vamos ver se o grego traduz agora a palavra hebraica ben para paideias. É aqui em grego agora. Septuaginta está bem aqui em cima. Então aqui olha, é um verbo. É um verbo que está no particípio, esse verbo aqui. Particípio presente. Diangelonto pros tagma Kyrios. Kyrios eipem prosme. Huios mu eisi. Ego semeron gengeneka se. É isso que o texto grego está dizendo. É o seguinte, olha. É a mesma coisa daqui, essa palavra aqui de angelon. Tipo anunciar, de anunciar. Isso aqui vem de mensageiro. Então a palavra aqui está dizendo que a mesma coisa do hebraico, de proclamar. Ele vai proclamar aqui o estatuto do Senhor. Então, o Senhor, de novo aqui, Kyrios, o Senhor disse prosme, para mim. O Senhor me disse. Huios, lembra que eu falei que a palavra Huios é filho? Olha aqui, o inglês confirma bem aqui no balãozinho. Olha aí. O substantivo está no nominativo, masculino singular, e significa exatamente filho. Huios. O grego não traz paideia. Se paideia fosse de fato ali criança ou filho, a Septuaginta era óbvio que ela ia traduzir a palavra filho aqui, ben, para paideia. Isso é muito claro. Mas nesse contexto aqui, naquele outro lá, é uma coisa bem diferente que está acontecendo. Aqui a palavra huios é filho em grego e em hebraico aqui é ben. É bem diferente. Então o grego está certo, tá? Está certo aqui, está certo lá também. Tá tudo direitinho a Septuaginta aqui. Então a palavra aqui é filho, mas lá naquele último número lá, no número 12, não é filho, é pureza. Ah, mas tem só esses dois documentos? Não, tem mais aqui. Tem a Vulgata Latina, a Vulgata aqui, ó, no Jerônimo, está traduzido aqui. O mesmo número daqui do hebraico também. É o 12, o último verso. Nós estamos aqui, olha, no ponto 12. E aqui a Vulgata Latina. Adepreendite disciplina. Então a Vulgata, penso, seguiu literalmente o grego, em vez do hebraico. O hebraico, no caso, é pureza, né? Então, fica claro que aqui está buscar e também o agarrai. É o se prender, atrelai a disciplina. Vocês têm que buscar a disciplina, vocês têm que grudar nela, não deixar escapar. O latim está dizendo que é disciplina, que é buscar, o hebraico também, o grego também. Então essas três versões falam que não é beijar e nem que é filho. Mesmo essa expressão aqui, a gente traduzindo correto, não vai mudar em nada o sentido do texto, porque o texto continua sendo o texto messiânico e não muda. Só que aqui no português não está refletindo correto o que está no hebraico aqui. Mais uma comprovação aqui da palavra bar, que significa pureza, é o seguinte: para você saber que isso aqui é de fato pureza, você fazer uma analogia aí no Antigo Testamento desta palavra, uma pesquisa. Eu vou dar 2 cliques aqui em cima dela e logo a gente vai perceber aqui, olha, aqui embaixo aparece 30 vezes. Dentro dessas 30 vezes aqui, você tem que fazer uma pesquisa, olha aqui, livro por livro,
para ver qual sentido ela vai aparecer aqui. E se de fato é pureza ou é filho.